No vídeo de hoje vocês vão conhecer o Fusquinha 1981 do Marcos. E vocês vão entender porque que algum tempo atrás, num vídeo especial, quando eu apresentei esse Fusquinha pela primeira vez, eu falei que ele era um Fusquinha que estava no mesmo nível que o Quindim, porque é um Fusquinha cheio de histórias e cheio de lembranças para o dono. Além desse Fusquinha ter uma história muito interessante, ele também veio aqui para nossa casa e vai ser um tremendo de um desafio para a gente. Em primeiro lugar, a gente vai conhecer a história desse Fusquinha. O Marcos, ele mora relativamente perto aqui da minha casa. Ele me procurou porque ele precisava que eu visse o Fusquinha dele, que estava um pouco temperamental, não estava querendo funcionar. E aí eu fui visitar o Fusquinha para prestar um socorro para o Fusquinha e para trazer ele para cá. E nessa ocasião eu conheci a história do Fusquinha. A gente pode considerar que esse Fusquinha é praticamente o único dono, porque o tio dele tirou esse Fusquinha 0 km em 1981 e ficou todos esses anos aí, várias décadas com o Fusquinha, cuidou do Fusquinha. O Marcos tem lembranças da infância com fotos do lado desse Fusquinha, deve ter andado muito naquele chiqueirinho ali e deve ter se divertido muito com esse Fusquinha. Infelizmente o tempo passa, as coisas acabam seguindo o rumo natural para todo mundo. O tio dele acabou adoecendo algum tempo atrás e infelizmente quando ele ficou doente, ele colocou o Fusquinha à venda, mas ele não anunciou o Fusquinha, ele levou para uma agência de veículos para tentar vender o Fusquinha. O estado de saúde dele infelizmente piorou, ele acabou não tendo mais condições de dirigir e o Fusquinha ficou lá por um bom tempo. E o Marcos, depois de tudo isso, eles perceberam que existia o Fusquinha, que o Fusquinha tinha ficado à venda e foram lá para tentar verificar se o Fusquinha tinha sido vendido ou não. Infelizmente o jeitinho brasileiro ali acabou prevalecendo. Como é que eu posso dizer de uma forma sutil? A pessoa que na verdade foi o depositário fiel do Fusquinha, a pessoa que se encarregou de tentar arrumar um novo lar para esse belo carrinho aqui, ele arrumou um novo lar, na verdade o dele mesmo, porque ele se afeiçoou, nas palavras dele, ao Fusquinha, ele pegou para ele. Tá? E eu acredito que o Marcos deve ter feito um desenho num papel, com uma caneta com cores vivas, alguma coisa assim, explicou que o Fusquinha não era dele, porque ele não tinha pago, o Fusquinha estava no inventário, era do tio dele, e ele recuperou o Fusquinha. Incrivelmente, isso não foi há 200 anos atrás, não foi na Idade Média, não, isso daí foi acho que novembro ou dezembro do ano passado, ou seja, faz menos de um ano. Tá? E ele levou o Fusquinha para casa dele e começou a curtir o Fusquinha esporadicamente, andava naturalmente. Não é o carro de uso diário dele e francamente, a gente está quase em 2018. Hoje, se você tem um Fusquinha e faz uso diário dele, você é a exceção. Tá? A regra hoje de quem tem um Fusquinha é mimar o Fusquinha, é paparicar o Fusquinha, deixar o Fusquinha guardado e passear no final de semana, fazer uma viagem com o Fusquinha. Na verdade é uma curtição e para ele não é diferente. O ponto é que nesse intervalo, nesse tempo que ele está com o Fusquinha desde dezembro, se eu não me engano, sempre que ele vai andar com o Fusquinha, ele acaba tendo algum problema. Ou o Fusquinha falha, ou o Fusquinha não quer ligar, dá algum problema na bateria. E esse é o motivo pelo qual o Fusquinha veio aqui para os nossos cuidados. Bom, agora que a gente já sabe as causas que trouxe esse Fusquinha para cá, vamos ver como esse Fusquinha está inteiro. Pela uma avaliação rápida que eu fiz aqui com a Bianca, a gente percebe que tudo aqui está no padrão original. Acredito que seja original. Talvez ele tenha sofrido algum retoque com o passar do tempo, tenha talvez ganhado um banho de tinta aí externo, mas o carro é impecável, o carro é perfeitinho. Eu particularmente gosto muito do modelo 81, porque é o último ano que saiu com o painelzinho tradicional, com esse velocímetro. A partir daí eu acredito que 82 já tinha aquele painel quadrado, que não é o meu, vamos dizer, o meu preferido. E esse daqui ele é bem luxuoso, ele já está com um volantezinho aí, o mesmo que foi usado no Gol BX. Apesar de não ser esteticamente o mais agradável, ele é muito conveniente, não somente na visibilidade do painel, seja do Fusquinha ou seja do Gol, e ele dá uma boa sensação quando você está
quando você está dirigindo o carro, tanto que ele foi até 86. Os bancos já são os bancos do modelo mais moderno, acredito que receberam já uma capa, uma rejuvenescida aqui no tecido, mas o Fusquinha tem toda a aparência que ele tinha quando ele saiu de fábrica. Eu confesso que eu não dirigi o Fusquinha, a gente foi buscar o Fusquinha na casa do Marcos, mas quem veio dirigindo foi a Kátia, que só elogiou o Fusquinha, falou que o Fusquinha está muito silencioso, todo durinho. O que eu estou observando aqui é que existe uma pequena folga na direção, que a gente consegue, com certeza, depois que levantar a frente ali, verificar se é um pivô ou se é simplesmente uma regulagem no setor. Mas isso é coisa simples, mas que a gente pode fazer de imediato. Vou pedir para a Bianca aproximar aqui de novo. Esse carro, por ser 81, ele tem uma característica que era comum da época, que é isso daqui, ó. Esse botãozinho, que quem conhece sabe que é um injetor de gasolina. E aqui a gente tem também uma luzinha que indica se você está sem gasolina no reservatório. Traduzindo, esse Fusquinha é movido a álcool. E aqui a gente tem a usina de força, é um 1300, dupla carburação. Todos os Fuscas movidos a álcool saíram de fábrica com dupla carburação, seja o 1300 ou depois o 1600. Aqui a gente tem algumas características interessantes quando o motor, quando o Fusca originalmente ele tem dupla carburação. Essa parte da carroceria ela é mais recuada para o mecânico, na hora que estiver fazendo a manutenção, conseguir descer o motor com mais facilidade. Provavelmente, se ele tirar somente os filtros de ar, o motor com uma leve inclinação, ele consegue passar por baixo do carro. Aqui a gente percebe as marcas francamente porcas aí da pessoa que fez a inspeção. Eles gostam de usar ácido, até aí é um recurso que eles precisam fazer para identificar bem os números. O problema é que eles não neutralizam depois, então isso daí acaba atacando a liga do motor aqui, e a gente fica com essa aparência esquisita. Se a gente fizer uma análise rápida aqui, além da dupla carburação, a gente já tem os filtros ovais, tá? Que é o mesmo filtro que foi até a época do Itamar. Eu acredito que a maior evolução nesse motor, particularmente no caso do Fusquinha, foi a utilização desse filtro aqui, que não fica exposto igual o filtro da Brasília, o filtro da Kombi, porque ali, se você pega uma chuva forte, alguma coisa assim, você molhou aquele elemento de papel, ele já era, você pode descartar porque ele já não tem mais a mesma eficiência. Aqui a gente tem o Termac, que está desativado, pelo que eu estou vendo aqui, porque está faltando algumas ligações. Basicamente o funcionamento aqui, existe uma bandeja aqui, a gente pode considerar. Quando o motor está frio, ele aspira o ar direto dessa parte aqui, que enquanto no nosso Fusquinha vermelho, isso daqui corresponde ao ar quente, ou a ventoinha joga o ar por aqui e o ar passa pela câmara que fica em volta do tubo J ali e vai para tentar intoxicar o motorista e os seus passageiros lá para dentro. Aqui eles aproveitaram esse sistema, só que em vez de usar para matar o dono do Fusquinha, eles usaram para que o Fusquinha funcionasse melhor quando tivesse um dia frio e ele tivesse na primeira partida. E aqui ele funciona no sentido oposto. Na verdade, quando essa portinha aqui ela se fecha do Termac, ele é puxando o ar por aqui, aquela câmara que existe em torno do tubo J, ela passa a aquecer o ar que vai entrar aqui pela admissão. Conforme o motor aquece, e para isso a gente tem um sensor de temperatura aqui que também deve estar sem funcionar já pela idade do carro, e também não é a nossa prioridade, essa portinha ela começa a se abrir e ela começa a receber o ar fresco que existe aqui no cofre do motor. Então isso daqui, apesar da a gente vai ter que desmontar para verificar carburador, filtro de ar e assim por diante, não é uma parte que a gente pretenda deixar em pleno funcionamento, mesmo porque a gente tem outros planos para esse motorzinho. Eu pedi para a Bianca dar um close e no intervalo da filmagem ela observou que está usando uma mangueira de aquário aqui. Na verdade uma mangueirinha cristal, uma mangueirinha
bem sem vergonha, e ela é usada, não porque ela é a melhor mangueira do mundo, porque ela é a mangueira da NASA, mas ela é usada porque é a mais barata que tem. Tá? Então quando o carro vai passar por uma revisão, o mecânico fala que trocou a mangueira, a pessoa, o leigo, não consegue quantificar essa qualidade, então ele acredita que trocou, então que está tudo bem. E francamente a mangueira por um curto prazo ela vai cumprir a função dela. O problema é que com o tempo, essa aqui foi trocada faz pouco tempo mesmo, tá? Porque ela ainda está flexível. Com o tempo ela passa a ficar dura, racha e vaza. No caso aqui vazaria álcool? Não vazaria álcool, porque a gente tem um grande segredo para contar desse Fusquinha. Ele é um Fusquinha a álcool, mas pelos todos os tormentos que o Marcos já passou com ele, em manhãs frias que ele não queria funcionar, em manhãs de primavera que ele não queria funcionar, em dias quentes que ele não queria funcionar, ele acabou fazendo o que muita gente faz. Eu, inclusive, quando eu tive alguns carros a álcool, faz uma mistura de álcool e de gasolina nas mais diversas proporções. Isso daí eu fiz até mesmo no espaço que eu tive a álcool, e para facilitar um pouco a partida frio, e a verdade é que o carro responde um pouco melhor. Na verdade você faz um flex rastrelo aí, um flex a olho, mas não é a solução para isso, porque se você tem um motor a álcool bem acertado, teoricamente era para ele funcionar da forma que ele saiu de fábrica. Hoje eu tenho a minha opinião particular a respeito do uso do álcool como combustível. Eu prefiro a gasolina por uma série de motivos, tá? E não menos importante hoje em dia é que economicamente não é vantajoso mais você usar o álcool como combustível, como foi nos anos 90 e início de 2000, ainda era muito vantajoso na questão financeira. Hoje não mais. Quando você faz a mistura álcool-gasolina, você acaba gastando mais ainda, porque a gasolina por volume ela é muito mais cara. Tá? E apesar do carro funcionar melhor e você até ter que acelerar um pouco menos, acaba não sendo a solução. E provavelmente a gente vai somar dois fatores aqui. O primeiro é que o carro é movido a álcool, é um pouco mais temperamental, um pouco mais difícil de manter bem regulado. E o outro fator, eu vou mostrar para a Bianca aqui. Bianca, vê se você consegue identificar o problema para mim. Eu duvido, mas vamos tentar. Aqui dentro, bom, você já sabe o que a gente tem aqui, tá? Porque você me ajudou no socorro. Mas se a gente tem um condensador aqui, o que tem aqui dentro escondidinho? Um platinado. Um platinado. Que bobina é aquela? Não sei, papai. Uma bobina vermelha. KW, essa é uma KW um pouco mais antiga, hoje elas são prata, mas elas antigamente eram vermelhas, por isso que às vezes a pessoa fala, eu vou usar uma bobina vermelha, eu vou usar uma bobina azul, porque elas eram da cor mesmo, a K era azul, a KW era vermelha. Então, eu já vou resumir a moral da história. A bobina vermelha ou a KW, ela consome uma corrente muito alta pro platinado, tá? E não saiu nenhuma configuração original dessa forma, da mesma forma que não saiu o Fusca com pré-resistência na bobina, tá? O Fusca não precisa de pré-resistência na bobina. Aqui a gente precisaria ter a bobina correta, que seria uma bobina K, a azul, que não saiu original, mas que é um excelente opcional para um carro com platinado, ou então a 039, que é aquela pratinha de baixa potência, que funcionaria bem. Então, na verdade, você só pode fazer esse kamikaze aqui se você tem muita disposição e conhece, e pode mexer no carro. No nosso Fusquinha bege, eu fazia isso, eu só andava com a KW, testei a do MI, aprendi da pior forma possível que aquela desgraça não funciona nem com platinado, nem com injeção, porque ela esquenta, nem com ignição. Ela esquenta depois de um tempo e não sai do lugar. Tá? Mas mesmo com a KW, às vezes eu estava indo trabalhar, quando eu já tinha andado quase 40 km com o Fusquinha, ele começava a falhar e parava. Aí a gente ia ver, o platinado tinha torrado. Então, na verdade, foi o que aconteceu quando a gente foi socorrer o Fusquinha dele. O platinado estava completamente carbonizado. O Marcos ele não mexe, ele não tem experiência com a mecânica. E o platinado estava curto-circuitado ali. Aí eu tirei o platinado, dei uma lixada e abri bastante os contatos, montei, não sei nem como ficou o ponto de ignição, e a gente conseguiu melhor. A sua mãe, Kátia, conseguiu vir dirigindo esse Fusquinha até aqui.
E ele recebeu vários elogios da parte dela. Então, mais do que a questão de regulagem, que está claro aqui o que a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar quase que reverter uma situação. E é uma situação não aqui em casa, é uma situação na casa do Marcos. O Marcos tem foto dele, moleque, do lado desse fusquinha. O Marcos tem todas as lembranças armazenadas na mente dele, no HD orgânico dele, de todas as aventuras, todas as tardes que ele passou curtindo esse fusquinha com o tio. E há pouco tempo atrás ele conseguiu realizar o sonho de ter todas essas lembranças na garagem dele. Tá? Isso é uma coisa que a gente não consegue quantificar. Se ele vender amanhã esse carro para mim ou para qualquer outra pessoa, a pessoa vai ter um carro muito bem conservado, em perfeito estado, mas nunca o cara vai ter as mesmas lembranças do que ele. Da mesma forma que o dia que o Fred vendeu o Quindinho, espero que ele nunca faça isso, ele vai vender um fusquinha com muita personalidade, mas ele nunca vai conseguir compartilhar as lembranças e as histórias que aquele fusquinha tem. E o problema é que a Gisela, que é a esposa do Marcos, ela não tem as lembranças que o Marcos tem com o fusquinha, ela não tem as lembranças positivas. E por enquanto as lembranças que ela tem com esse fusquinha não são muito boas, porque as lembranças são do fusquinha com dificuldade numa subida, são do fusquinha, ela tentando dar a partida de fusquinha não obedecendo o desejo dela, do fusquinha parando na porta da casa deles e assim por diante. Então, mais do que fazer uma revisão nesse fusquinha, a gente precisa garantir o quê? Que o fusquinha saia daqui à prova de balas, que o fusquinha saia daqui à prova de qualquer pane, para que, pelo menos naquilo que tiver a nosso alcance, a gente consiga fazer com que esse fusquinha seja plenamente confiável para a Gisela. E a partir daí ela vai criar ou não um vínculo com o fusquinha, vai passar a pegar uma confiança no fusquinha e vai passar a enxergar essa mecânica de uma forma mais pessoal, de uma forma diferente do que aquela que ela enxerga hoje. Hoje ela enxerga justamente tudo que o Fusca não é. Ela enxerga como uma fonte de problemas, um veículo sem confiabilidade nenhuma. Então o que a gente precisa fazer? Garantir que esse Fusquinha vai cumprir o papel dele, vai cumprir o projeto original dele, vai virar um pequeno tanque de guerra e vai levar ela para onde ela quiser, sem dar um soluço, sem dar um suspiro e sem reclamar. E é para isso que ele está aqui, é isso que a gente vai fazer agora. Para que a gente consiga fazer isso, eu também não andei no carro, nem a Bianca, porque a gente estava na Kombi, enquanto a mãe dela trazia o Fusquinha para cá. Vamos dar uma volta, Bianca? Vamos. A gente aproveita e leva todo mundo que estiver assistindo esse vídeo? Vamos. Já falei isso, eu tenho certeza. A gente sempre anda no mesmo carro, no caso o Fusquinha. Só que um é diferente do outro. A posição do banco é ligeiramente diferente de um para outro. O volante é um pouquinho diferente de um para outro. Alguns te passam uma sensação mais de esportividade, mas esses a partir dos anos 80 são, na minha visão, e pelo menos para minha estatura, os mais confortáveis. O principal motivo que causa essa impressão de conforto, incrivelmente, é o tamanho desse volante. Não somente o diâmetro, como a espessura dele fina, ao contrário daquilo que a gente possa imaginar, e principalmente o fato dos dois raios estarem voltados para baixo. Então você quase não enxerga, você não tem, vamos dizer, uma interferência visual do volante. Fora isso, que ele está bem próximo do painel. Então eu acredito que esse aqui seja a principal característica desses Fuscas dos anos 80, para você ter essa sensação de conforto. Claro que o diâmetro, a alavanca que você tem com um diâmetro maior no volante, torna o volante mais macio, mais leve.
Ou seja, isso é muito interessante para Gisela, tá? No momento que ela for dirigir, porque um volante menor você vai ter que fazer mais força. E aqui não existe mundo melhor, universo mais favorável do que esse volante com esses pneus diagonais aro 15 e o tornadinho, que você tem a combinação que deixa o volante o mais leve possível. Mas isso aqui, ó, me incomoda demais, essa folga que a gente sabe que é uma folga que não precisaria estar aí. Vocês perceberam que o motor está muito acelerado. Isso daí foi proposital no momento que a gente foi fazer o socorro, porque fazia, eu acredito que um mês que o Fusquinha não ligava, e no momento que eu mexi no platinado ali, ele resolveu dar um sinal de vida. A gente tratou de acelerar ele no batente da borboleta para ele, pro Fusquinha carregar a bateria, porque ele precisou de uma ajuda da bateria da Kombi, e para que a gente pudesse efetivamente, a Kátia pudesse trazer ele de volta com segurança. Mas voltando a falar do volante, isso daí é uma constante. Sempre que a Kátia dirige, ela não percebe isso, mas sempre que ela dirige um carro, um Fusquinha que tem esse volante, ela elogia o Fusquinha, tá? Falou, nossa, o Fusquinha tá maravilhoso, não sei o que. O Fusquinha sem dúvida tá maravilhoso, mas ele vai ficar mais maravilhoso depois que eu engraxar a suspensão, depois que eu regular as rosetinhas da frente, porque o pedal tá... ele está na metade do curso, e depois que eu trocar o fluido de freio. Então eu percebo, no caso, na experiência da Kátia, o quanto o volante para ela é importante, o quanto isso daí define para ela que o Fusquinha tá bom ou não. Então, caso você esteja pensando em comprar um Fusquinha, eu sei que existem volantes muito mais desejados do que esse. Eu tive um que tinha o do Passat TS, eu já vi Fusquinhas com volante de Santana, fica maravilhoso, o volante do Gol GTS fica maravilhoso, mas a realidade é que esse volante aqui, ele merece duas chances. Uma chance pelo fato do custo dele ser o mais baixo, ninguém quer um volante desse, e o outro fator é realmente a questão do conforto, a questão de se você vai compartilhar eventualmente esse carro com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua mãe. Esse volante em particular talvez seja a porta de entrada para ela simpatizar mais com a pilotagem, se é que a gente pode dizer assim, do Fusquinha. Bom, agora a gente vai para casa e a gente precisa definir uma sequência aí para tornar uma sequência de manutenções para tornar esse Fusquinha mais confiável. Bom, a questão do freio a gente vai fazer, folga da caixa de direção e a lubrificação da suspensão, isso está garantido. Bianca, em relação à sua pequena experiência de 18 anos, o que você acha que a gente pode fazer na questão do motor? Para melhorar a confiabilidade para a Gisela, para esse belo Fusquinha não deixar mais ela na mão, não deixar ela contrariada. A gente pode trocar o platinado por um Hot Spark. É uma excelente ideia e isso, sem dúvida, está na lista de prioridades. A gente até já encomendou o Hot Spark. Eu tenho outras. A preventiva vai ser a regulagem de válvulas básica, tá? A troca das mangueiras, troca do filtro. E eu vou fazer uma limpeza também nos carburadores, que eu acredito que se foi feita faz muito tempo. Além do uso do Hot Spark, eu penso em fazer duas coisas, mas isso a gente só vai definir depois que a gente tiver desmontado. Eu preciso olhar o estado das velas, porque eu não imagino que velas esse Fusquinha está usando. Lembrando que as velas originais do modelo a álcool são as BP7
HS. E são velas bem frias. Para essa mistura que ele está usando com gasolina, não sei se são as ideais. E tem mais uma coisa, eu já conversei com ele e a gente vai considerar seriamente a possibilidade da conversão definitiva desse Fusquinha para uso 100% de gasolina. A vantagem, ele não vai ter problemas na partida frio, tá? O Fusquinha vai manter uma marcha lenta muito mais estável, uma autonomia muito maior e uma possibilidade de falhas muito menor, que eu acho que é tudo o que a futura dona dele precisa para pegar confiança, pegar uma amizade com o Fusquinha e no fim se apaixonar por esse belo Fusquinha. Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Fusquinha do Marcos, que está maravilhoso. Apesar do funcionamento descompassado do motor, a gente garante que a gente vai fazer o melhor possível para ele virar um reloginho. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade, muito obrigado a vocês por assistirem os vídeos e até a semana que vem, quando a gente vai começar com as manutenções.